Hoje, então, é a última mensagem dessa série de mensagens que eu tenho compartilhado com vocês a respeito de foco. Não sei se tem alguém aqui entre nós que gosta de tirar fotografia. E às vezes para você, não às vezes, mas quase sempre, quando você quer ter uma melhor imagem, você quer colocar algo na sua foto, quando você enquadra naquele objeto que é o centro da sua foto, você ajusta o foco para que a imagem saia melhor, para que você veja melhor e as pessoas que vão ver aquela foto vejam melhor. A gente precisa de foco para poder enxergar melhor as coisas. A gente precisa de foco não apenas para enxergar melhor, mas também para saber a direção que a gente está indo. Foco é direção, foco é enxergar melhor. E quando a gente fala então da missão da igreja, a gente quer ajustar o foco, a gente quer entender para onde a gente está indo e a gente quer enxergar melhor o nosso objetivo, a nossa missão, o nosso propósito. Mas é importante a gente entender que quando a gente fala de missão de igreja, a gente não fala apenas de algo que a gente tem que fazer, porque é isso que a gente tem muitas vezes pensado que a missão da igreja é fazer algo. Mas a gente tem visto desde Lucas capítulo 10 que Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam fazendo. O que as pessoas faziam era importante? Sim, claro. Mas o que era mais importante, ou tão importante quanto você fazer algo para Deus, é o coração. Tão importante quanto você fazer a obra de Deus, é entender o porquê de fazer a obra de Deus. Tão importante quanto você fazer algo para Deus, é entender o porquê daquilo. Porque o porquê vai te mostrar, vai fazer você entender, vai fazer você enxergar o que tem no coração de Deus. Porque quando a gente fala de missão da igreja, a gente fala aquilo que está no coração de Deus. Aquilo que move o coração de Deus. Então, por isso, hoje, a gente vai focar em Lucas, capítulo 15. E a gente vai ler, é um capítulo longo, mas a gente vai ler apenas do versículo 14 ao 32. Mas antes da gente ler essa passagem, vamos orar mais uma vez? E pedindo a graça de Deus para nós hoje? Vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui hoje reunidos como povo teu, povo que pertence ao Senhor, povo que foi comprado por um preço precioso, valioso, o sangue de Cristo derramado na cruz. E a garantia dessa redenção, a garantia, ó Deus, de que a nossa vida foi comprada pelo teu sangue, é de que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E que hoje, a vida que nós temos, já não somos nós quem vivemos aqui, mas é Cristo vivendo em nós. Por isso, Pai, o que nós pedimos é que o Senhor nos ajude a viver uma vida digna do Evangelho. Que nós possamos viver uma vida aqui nesse mundo como cidadãos, mas cidadãos não deste mundo, mas cidadãos do reino dos céus. Pai amado, abençoa o teu povo, a cada um de nós, para que as meditações dos nossos corações e as palavras que saem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, Senhor, a Ti somente, nossa rocha, nosso Redentor e nosso Salvador. Oramos no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Então o contexto dessa passagem é muito interessante. A gente vai ler do versículo 14 ao 32, mas eu gostaria que vocês tivessem em mente todo o capítulo 15 pelo menos. Porque você lembra que Jesus, ele vem naquele debate com os religiosos da época, os fariseus, os doutores da lei, e Jesus debatendo com eles, tentando mostrar para eles o que estava no coração de Deus.
o que está no coração de Deus, tentando mostrar para eles o que é verdadeira espiritualidade, tentando mostrar para eles que eles estavam cegos, que eles precisavam enxergar melhor, claramente, aquilo que estava no coração de Deus. E no capítulo 15, se você ler o versículo 1 e 2, você vai ver que Jesus começa a se encontrar com muitos pecadores e muitos publicanos. Os pecadores, os publicanos, aqueles que coletavam impostos e trabalhavam para o Império Romano, eles viam e buscavam Jesus. E quando os religiosos da época eles viram aquilo, eles começaram a criticar Jesus. Esse Jesus não deve ser de Deus, não. Por quê? Porque ele só se mistura com esse tipo de gente. Só vem pecador e publicano, traidor, comer com ele? Como é que isso é possível? E aí Jesus, sabendo o que estava acontecendo no coração dos fariseus, dos religiosos, Jesus ele conta 3 parábolas. A primeira parábola que ele conta, se você olhar no comecinho do capítulo 15, é a parábola da ovelha perdida. Quem é um de vocês? Que um dia, se você tem 100 ovelhas e uma delas se perde, você não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E aí ele conta outra parábola. Qual é o de vocês que, perdendo uma moeda, uma dracma, você, vendo que perdeu ela por ser valiosa, você não revira a casa toda até encontrar a dracma que você perdeu? E aí então, nessa série de parábolas tentando mostrar o valor precioso daquele que se perdeu, aquilo que está no coração de Deus, Jesus fecha esse ensinamento com uma parábola que a gente bem conhece, a parábola do filho pródigo. Então a gente vai ler agora, só que a gente vai ler dos versículos 14 ao 32, ok? Para não ter que ler toda a parábola. Como eu estou assumindo que muitos de vocês conhecem bem, eu vou ler então do versículo 14 ao 32. Olha o que a palavra de Deus então tem reservado para nós hoje. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E aí o filho mais novo começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este cidadão o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, o filho mais novo desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje,
a gente vive um dilema, porque parece que existe uma desconexão entre a cabeça e o corpo. A gente parece que vive hoje uma época muito confusa, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de cristianismo, porque parece que existe uma confusão muito grande quando a gente fala de missão de igreja, o que a igreja deve fazer, e aquilo que a igreja é, aquilo que a igreja deve sentir e ser. Muitos têm muitas respostas, muitas alternativas, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, nunca houve separação. Nunca houve uma coisa que Deus queria, que Jesus quer, que é o cabeça da igreja, e uma coisa que o corpo quer, que o corpo deve fazer, a igreja. No plano de Deus, aquilo que está no coração de Deus, deveria estar no coração da igreja. Na mente e no coração de Deus, aquilo que Ele ama e deseja, deveria estar também no coração daqueles que o seguem. E eles deveriam desejar e buscar as mesmas coisas. Tanto é que a palavra de Deus fala que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E essa vida agora que nós temos é uma vida nova, uma vida que agora já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Dizendo que aquilo que está no coração e na mente de Cristo é o que deveria estar em nós, porque nós somos os discípulos de Jesus. E a palavra de Deus fala que nós somos o corpo de Cristo. Então, de acordo com a palavra de Deus, jamais deveria haver uma desconexão entre aquilo que Deus quer e aquilo que nós devemos fazer. E aquilo que Deus quer e nós devemos fazer, isso deveria ser o desejo do nosso coração. Porém, parece que há uma desconexão muito grande entre aquilo que Deus deseja, e nós vemos claramente na palavra, e aquilo que nós desejamos como discípulos de Jesus Cristo. É por isso que no versículo 14, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o que é o verdadeiro discipulado, o que é seguir a Jesus Cristo. É morrer para si mesmo. É morrer para as suas preferências, para as coisas que você gosta, é morrer para as coisas que te aprisionam e desviam a sua atenção, e agora colocar o seu coração, colocar a sua vontade, colocar a sua paixão e o seu amor nas coisas de Deus. Mas infelizmente o que tem acontecido é que o corpo não deseja aquilo que Deus deseja. É uma igreja que produz e faz, mas que o coração, de alguma maneira, não está conectado naquilo que ela faz como igreja, como missão. Por isso, hoje, o que a gente busca é trazer de volta essa conexão entre ser e fazer. O que a gente quer trazer de volta é esse amor que Deus tem dentro do coração dele, essa paixão que Deus tem, e aliar essa paixão com o nosso estilo de vida. Porque existe um problema, e esse é o problema espiritual que Lucas ataca aqui nessa parábola. Porque se você faz, se você é atuante, se você é ativo, se você faz as coisas de Deus, porém o seu coração está distante, Lucas vai falar e mostrar que você é uma pessoa religiosa. Que apesar de você aparentemente estar perto de Deus, o seu coração está longe. Lucas também vai mostrar que aquele que acha que tem no coração, tem a motivação, mas não tem fazer, não tem missão, não tem obras, ele vai mostrar que essa pessoa também está distante. Não adianta você ter a motivação, não adianta você ter o querer, se você não faz, se você não mostra. Porque o verdadeiro discípulo, aquele que realmente é discípulo de Jesus,
Não existe desconexão entre ser e fazer, porque aquele tem o coração de Deus e faz aquilo que Deus quer que você faça. É interessante que essa parábola aqui mostra 2 filhos que estão perdidos. Então, o que a gente vai ver hoje, tentando entender a situação espiritual desses 2 filhos, entender a nossa situação espiritual, a gente também vai poder entender o coração de Deus. Então, hoje, ao a gente estudar essa passagem, ao estudarmos essa passagem juntos, a gente vai prestar atenção no estado espiritual do filho mais novo, a gente vai prestar atenção no estado espiritual do filho mais velho, e aí depois a gente vai entender o coração de Deus. E aí, através disso, poder entender a nossa realidade espiritual. Porque isso é muito importante a gente entender. O que é importante a gente entender não é o quanto as pessoas nos respeitam, não é entender se as pessoas gostam da gente. A pergunta mais importante que hoje eu e você nós devemos responder é: aonde nós vamos passar a nossa eternidade? No final das contas, todo esse papo de missão de igreja, ser igreja, a pergunta que a gente busca responder não é se você vai ser um cristão respeitado, não é se as pessoas vão gostar de você, mas no final das contas, a resposta vai ser para uma pergunta crucial e essencial na sua vida: aonde você vai passar a sua eternidade? Porque é essa a realidade das pessoas, desses filhos que Lucas mostra. Vamos olhar então o filho mais novo. Olha que interessante. O filho mais novo, ele chega para o pai e fala o seguinte: pai, eu quero a minha liberdade. Pai, eu quero a minha liberdade. Então agora, o que eu quero que você faça é que você me dê a parte que eu tenho direito da herança. Eu quero que você me dê tudo aquilo que eu tenho direito. A liberdade, porque hoje o que eu quero é curtir a vida. Cansei de trabalhar, cansei de fazer as coisas para o Senhor. Então hoje o que eu quero é viver a minha vida do meu jeito, de acordo com as minhas preferências, fazendo as coisas que eu gosto, fazendo as coisas que me dão prazer e que me satisfazem. Eu quero a minha liberdade. É interessante que esse filho mais novo, ele retrata muito aquela pessoa que a gente chama de carnal, ou a pessoa que está no mundão, a pessoa que ainda ela está aprisionada pelas paixões e pelas coisas e os prazeres do mundo. E a gente vê o estado espiritual desse filho mais novo aqui, no versículo 12 e no versículo 13. Olha o que interessante aqui. Deixa eu ler aqui para apontar alguns detalhes aqui. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 12 e 13. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. É interessante aqui que a palavra de Deus fala que ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha. Desperdiçou. Muitas vezes você pensa que fazendo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, você está ganhando. Mas o que a palavra de Deus mostra aqui, que na realidade, como Deus vê aquela situação, é que você está desperdiçando a sua vida. Que você está gastando a sua vida. Que você está perdendo ao invés de ganhar. Muitas vezes
quando você escuta hoje o mundo e como o mundo fala que você deve viver sua vida, é o seguinte: seja verdadeiro a você mesmo. Viva a sua verdade e seja verdadeiro com você mesmo. Era essa liberdade que o filho mais moço buscava. Ele já não queria mais se submeter à vontade do pai. Ele queria ser verdadeiro com as suas próprias vontades. Ele já não queria mais escutar o pai e ter que se submeter à vontade do pai. Mas ele queria agora fazer a sua própria vontade. E a palavra de Deus fala então que aquilo, na realidade, ao invés de estar ganhando e ganhando a sua liberdade, ele estava desperdiçando a sua vida. Desperdiçando a sua vida. Muitas vezes a gente busca uma liberdade e a gente acha que vai conquistar muita coisa usufruindo dessa verdade. Mas o que a palavra de Deus mostra é que na realidade o que acontece, de uma perspectiva espiritual, é que você está desperdiçando a sua vida. Tanto é que o que acontece é, ele vai de mal a pior. Mas o que é triste é que muitas vezes, quando você se vê numa situação onde você se dá mal por causa das suas escolhas, você não consegue enxergar. Você não consegue perceber a burrada que você fez de jamais ter saído da casa do seu pai, um lugar que você jamais deveria ter deixado. Mas você não consegue perceber. Pela graça de Deus, o filho mais novo, ele percebe. Ele tem uma virada na consciência dele e ele percebe que, essa vida não dá. Essa vida já não dá mais para mim. Estou cansado do mundo. Estou cansado de sofrer no mundo. Eu não tenho mais opção, nem oportunidade. Vou voltar para a casa do meu pai. Será que hoje não é uma oportunidade onde Deus chama você a voltar para a casa do pai, da presença do pai, o lugar que você jamais deveria ter saído? Ninguém está perguntando se você vem à igreja, ou frequentou a igreja, ou se você se julga cristão. Mas o que Deus mostra é que aquele que busca a sua liberdade e faz as suas vontades, aquele que jamais se submete à vontade do Pai, esse desperdiça a sua vida. Aonde está o seu coração quando se fala vontade do Pai? Onde estão as suas preferências, as coisas que você gosta? Aonde está a sua satisfação quando a gente fala de casa do Pai, vontade do Pai, a presença do Pai? Uma pista que a gente pode ter é que quando a gente gosta de uma coisa, a gente dá tempo. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente investe naquilo. Quando a gente gosta de alguma coisa ou gosta de alguém, a gente se sacrifica por aquilo. Tanto é que o filho mais novo, ele esqueceu de tudo e foi satisfazer aquilo que ele tinha dentro do coração. Deu tempo, deu aquilo que tinha, desperdiçou, se sacrificou. Aonde você tem sacrificado o seu tempo, os seus recursos, aonde você tem colocado o seu coração? A palavra de Deus fala que você tem desperdiçado a sua vida. Às vezes você parece que você está ganhando alguma coisa, e você está livre, e você até, aparentemente você está feliz. Mas hoje a palavra de Deus fala que é tempo de voltar. É tempo de retornar à casa do Pai. Você na realidade está perdido e precisa voltar aos braços do Pai. Não era apenas o filho mais novo que estava perdido. Não era só ele. Você tem aqui o filho mais velho. E o filho mais velho, ele é muito interessante porque quando o filho mais novo vem, existe uma grande festa. E você vê que o pai, ele restaura o filho mais novo de uma maneira completa. Ele não chega para o filho mais novo e fala assim, tá vendo?
Eu falei que você ia se dar mal. Agora você vai aprender uma lição. Você vai agora morar lá naquele quartinho lá, e até você se realmente mostrar que se arrependeu, você não venha falar comigo. Não, você não vê isso. Mas o que você vê é o pai, na hora que ele vê o filho, já troca a roupa dele, coloca sandálias, novas vestes, um anel. O filho é totalmente restaurado. Mas é interessante que aí, no meio da festa, o filho mais velho escuta: que barulho é esse? Que barulho é esse que eu estou escutando de festa? E aí, alguém fala para ele: olha, teu irmão voltou para casa. E teu pai está dando uma festa muito grande. Mas é na interação, naquela conversa entre o filho e o pai, é que a gente consegue entender o coração do filho mais velho. Olha o que ele fala aqui nos versículos 29 a 30. Olha o que ele fala. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. É interessante que nesses dois versículos, você vê, aparentemente, um filho que obedecia, porque ele estava sempre na casa do pai, jamais se afastou da casa do pai, e sempre fez tudo aquilo que ele deveria fazer, obedecia. Mas se você olhar nos versículos 29 e 30, você vai ver que tudo que ele fala é: eu. Eu obedeci, eu trabalhei, eu te servi, e você nunca. E é interessante que na hora que a festa estava rolando, na hora que a festa estava acontecendo, aonde estava o filho mais velho? Não estava na festa. O seu irmão, que havia deixado a casa do seu pai, havia deixado a sua família, voltou para casa. E aí, em vez de você estar na festa, aonde você está? Estou lá trabalhando. Estou lá fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes, parece que você está perto de Deus porque você faz as coisas. Muitas vezes parece que, porque você faz as coisas, o seu coração está perto de Deus. Mas na realidade, o que a palavra de Deus mostra é que o seu coração está muito longe. Porque quando você deveria estar com o pai, se alegrando, porque o teu irmão retornou, seu coração está longe. O seu pensamento está em outro lugar. E quando você vê o seu irmão, você não chama ele de meu irmão, você chama ele de teu filho. Olha no versículo 30 como ele se refere ao seu próprio irmão. Teu filho, que gastou com prostitutas todos os seus bens. E ele está tão interessado nele mesmo que ele fala: você nunca fez uma festa para mim. Eu nunca te desobedeci. Um coração cheio de justiça própria. Amados, será que esse não é o nosso coração hoje diante de Deus? Porque a gente acha que o vir à igreja, o ofertar a casa ao Senhor, ou os nossos títulos, ou o fato do nosso passado, de nós termos muitas coisas para Deus, isso talvez não seja a nossa justiça própria e aquilo que a gente coloca diante de Deus como: estou na casa do meu pai e estou na presença dele. A palavra de Deus mostra que muitas vezes você pode fazer as coisas para Deus, mas o seu coração está muito longe. E o que é pior, isso mostra
que você está tão longe quanto o filho mais novo que estava perdido. O fato de você fazer as coisas para Deus, o fato de você ter títulos, isso não quer dizer que o seu estado espiritual é muito diferente daquele que está perdido e que está totalmente afastado no mundo das coisas de Deus. Aquele que tem uma justiça própria está tão perdido quanto aquele que está no mundo longe de Deus. Porque ambos os corações não têm Cristo. Aquele que está no mundo, ele está longe porque ele está cego pelo mundo. Aquele que está perto, ele está cego também. Por quê? Porque ele está cego pelas obras que ele faz e ele não entende uma coisa que é importante, que tanto o irmão mais velho e o irmão mais novo deveriam entender: a misericórdia do Pai. É interessante que a gente vê aqui nessa passagem, não apenas o estado espiritual do filho mais novo, o estado espiritual do filho mais velho, mas a gente vê o coração do Pai. E esse é o centro dessa passagem. Isso aqui é o mais importante dessa passagem, o coração do Pai. Olha o que o Pai fala aqui no versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ele chama o filho mais novo de meu filho. Meu filho estava morto e reviveu. Ele não fala, ele chama de meu filho. Apesar do filho mais novo ter deixado a presença do pai, ter se afastado, ter pecado diante do pai, o pai jamais deixou de considerar o filho mais novo filho. Tanto é que quando o filho retorna, o pai vê o filho de longe, abraça e chama ele de meu filho. Às vezes a gente acha que as pessoas devem merecer o nosso amor para que a gente possa amá-las. Tantas vezes a gente fala assim, se dê o respeito. Como é que você vai gostar de alguém que abusa do seu amor desse jeito? Quantas vezes a gente deixa de amar porque a gente não se sente apreciado e a gente não se sente respeitado? Quantas vezes numa relação a gente sofreu abusos de pessoas, às vezes as pessoas prometeram coisas e não cumpriram, e aí quando as pessoas viram que a gente persistia nesse amor e nesse compromisso de amar, as pessoas olhavam para nós e falavam assim, deixa de ser bobo, deixa de ser panaca, larga dessa mulher, larga desse homem, ela não te quer, ele não te ama, por que você continua amando e insistindo nessa pessoa? É amor. E é essa maneira que Deus ama aquele que se afasta da presença dele. Muitas vezes você acha que para voltar para Deus, os seus pecados são tão grandes que Deus não vai te amar. Que Deus ama da mesma maneira que o homem ama, que a mulher ama. Então quando Deus te vê, o que ele vai falar para você é, tá vendo? Eu falei que você não deveria. E aí você pensa que Deus não vai te aceitar. Muitas vezes você pensa que para voltar para Deus, o que vai te acontecer é, ele não vai me aceitar. Então eu vou ter que me arrumar primeiro, vou ter que colocar todas as coisas em ordem para Deus poder me aceitar. Não. Você não precisa se arrumar, você não precisa deixar vício, você não precisa se libertar, você não precisa fazer nada. Deus te aceita agora, do jeito como você é, porque Ele te ama. Nunca deixou de ser filho, nunca deixou de ser filha. E não é só o filho mais novo que o pai espera de braços abertos, é também o filho mais velho. Olha o que ele fala aqui no versículo 31, depois daquela bronca que o filho mais velho deu no pai. Olha o que o pai responde. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo,
tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai, apesar de ter escutado todo aquele desaforo do filho mais velho, ele não dá uma bronca no filho e afasta ele, sai daqui, fica quieto, cala a boca, para de falar, você não sabe dela. Não. O pai, com muito amor no coração, da mesma maneira que ele se dirige ao mais novo, ele se dirige ao mais velho falando, meu filho. Apesar daquela justiça própria de chegar e falar, eu tenho obedecido você e servido aqui, ralando pra caramba todos os dias na tua casa, eu nunca transgredi o que você falou, nunca te desobedeci, e você nunca me deu nada. Apesar de toda essa ingratidão, o pai ainda chama o filho mais velho de meu filho. Deus não cortou a relação. O pai não cortou a relação, apesar da ingratidão do filho mais velho. Hoje, o que Deus nos chama é para que nós possamos entender a imensa misericórdia que Ele tem para com todos nós. O que motiva a igreja a ir e fazer discípulos? Isso daqui não é uma lição de casa, onde a gente, agora virei cristão, vou ter que ir lá evangelizar. Não. Quando Deus fala, vá e faça discípulos de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso daqui não é uma lição de casa que você faz porque é algo que todo cristão faz. A gente cumpre a grande comissão, porque é isso que está no coração de Deus. É isso que está no coração de Deus. Um Deus que ama e que desde a criação do mundo busca resgatar o homem e a mulher que estão perdidos. Desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, é um Deus que por amor continua buscando aqueles que fazem parte do seu povo. E a igreja cumpre a grande comissão, porque é isso que está no coração de Deus. E é isso que deve estar no nosso coração. Quando um doutor da lei chegou e perguntou para Jesus e falou assim, Jesus, como é que eu faço para ir no reino dos céus? E aí Jesus responde, como é que então você resumiria todos os 10 mandamentos? E aí ele responde, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus fala, respondeu bem, você não está longe do reino dos céus. Por que amar a Deus e amar ao próximo é o resumo de toda a lei de Deus? Porque é o que está no coração de Deus. Você não cumpre a grande comissão sem cumprir o grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. A gente não consegue amar sem fazer a grande comissão, porque quando eu amo, eu quero agradar aquele que eu amo. Eu quero satisfazer a vontade dele. É meu prazer agradar. Então, se ele me pede para que eu vá e seja os braços dele, então eu vou alcançando aquele que está perdido. Se eu faço aquilo que ele manda eu fazer, então aquilo que ele manda eu fazer é porque o que dentro de mim tem é o que está no coração dele. Não pode haver uma desconexão. Então, amados, hoje, o que Deus nos chama é para que nós conheçamos o coração de Deus. E esse conhecimento vem através de uma pessoa, do Senhor Jesus Cristo. Hoje, talvez você veio aqui pensando que era mais um culto. Mas hoje o que eu gostaria é que todos nós refletíssemos aonde nós vamos passar a nossa eternidade.
Se você tem vivido uma vida onde você tem buscado a sua própria liberdade, satisfazendo a sua própria vontade, hoje Jesus te chama para retornar, voltar. Se você tem confiado, não em Cristo, mas confiado porque você crê que você é um cristão, porque você crê que vir aos cultos e ser um cristão te garante um lugar nos céus, hoje Jesus te chama para que você abra os olhos e entenda que somente Jesus Cristo é a sua justiça. E fora dele não há salvação. Amados, aonde é que hoje nós vamos passar a nossa eternidade? A palavra de Deus garante que aqueles que confiam em crer em Jesus Cristo têm o seu lugar garantido. Porque Jesus fala que na casa de meu Pai há muitas moradas. E esse lugar é reservado para todo aquele que foi dado pelo Pai a Cristo. E esses que estão na mão de Cristo, nada, jamais serão arrebatados das suas mãos. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos hoje, Pai, pela tua palavra. E pedimos que hoje, Senhor, o Senhor trabalhe no nosso coração de maneira poderosa e nos ajude a ver aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos carnais. Olhos físicos jamais conseguem ver a realidade espiritual, a nossa realidade espiritual. A gente precisa, ó Deus, que o Senhor nos revele essa realidade. Então, por isso, ó Deus, revela o estado espiritual do nosso coração e nos faz entender aquilo que nós precisamos entender, que é o teu coração, o teu amor por nós, para que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos liberta, ó Deus, das paixões desse mundo, nos libertas, ó Deus, das paixões do velho homem, e nos faz, ó Deus, um coração novo, um coração que é desejoso das coisas do Senhor, um coração que tem prazer nas coisas do Senhor. Pai amado, cria em nós um coração que tem confiança, não na prática da vida cristã, mas tem confiança